Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Amém? Eu vou pedir para que você se assente em nome de Jesus. E nós, como eu disse, estaremos meditando e aprendendo um pouco mais a respeito da palavra deste Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 16. E nós faremos a leitura a partir do versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 11. Amém? Vou aguardar mais um pouco aqui, enquanto algumas irmãs folheiam a sua Bíblia e encontram a passagem. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós na noite de hoje. A conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido e púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu disso. Até aí, versículo de número 15. Bom, de acordo com a leitura que nós realizamos, eu acredito que você deva ter captado aí do seu lugar, você deva ter captado aí da sua casa algumas informações. E a mulher notável com a qual nós aprenderemos na noite de hoje tem por nome Lídia. Repita comigo, Lídia. Esta é a notável em destaque na noite de hoje, com a qual nós aprenderemos em nome de Jesus. Atos 16, 14 diz assim: a abertura para um coração hospitaleiro. Fala um pouquinho a respeito da hospitalidade e a maneira como essa mulher se comportou diante de homens que pregavam a palavra de Deus. Bom, vamos conversar um pouquinho para iniciarmos, né? E para entrarmos nesta viagem, porque o cenário desta história justamente se dá em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então vamos entender um pouquinho a respeito do cenário onde essa história aconteceu, para nós entendermos os pormenores. Cenário: primeira viagem missionária do apóstolo Paulo à Europa. Então, onde tudo se deu, onde tudo aconteceu, justamente em uma das viagens missionárias realizadas por ninguém mais e ninguém menos do que o nosso apóstolo Paulo. E quem eram os amigos de viagem? Quem acompanhava Paulo nesta viagem missionária à Europa? Ninguém mais e ninguém menos que Silas, Timóteo e o próprio Lucas, o escritor do livro do qual nós fizemos a leitura aqui na noite de hoje, de Atos dos Apóstolos. Então, irmãs,
Esta era uma viagem missionária de peso, sim ou não? Tendo em vista que os missionários responsáveis por esta viagem eram Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E a intenção era divulgar e falar de Deus para os moradores dessa região. Falar a respeito do Evangelho de Cristo. A história de Lídia é uma história curta, porém é uma história marcante. E ela é descrita toda no livro de Atos dos Apóstolos. Entendemos então um pouco do contexto, do qual a Bíblia nos relata. Vamos conhecer um pouquinho agora a respeito desta mulher, como eu disse a você, chamada Lídia. Ela era uma mulher empreendedora. Diga comigo, mulher empreendedora. Nós lemos aqui, você leu comigo. Lídia era uma mulher empreendedora. Ela era uma mulher comerciante e ela vendia tinta de púrpura e tecidos finos de púrpura. Eram fabricados por artesãos famosos em sua cidade natal, que era Tiatira, uma das substâncias mais caras e preciosas no mundo antigo. Então a Bíblia diz e nós lemos que ela era uma comerciante, que ela vendia artigos dos mais preciosos no mundo antigo. Então nos faz entender e acreditar que esta mulher era uma mulher bem-sucedida em sua vida financeira. Ela era uma mulher empreendedora e o trabalho que ela executava, empreendia, fazia com que ela fosse uma mulher bem-sucedida em sua vida financeira. Além de ser uma mulher empreendedora, como nós aqui no templo, amém? Você se considera assim? Uma mulher que trabalha e uma mulher que, se ainda não será bem-sucedida, em sua vida financeira, além de ser uma mulher empreendedora, era também uma mulher sensível. Diga comigo, mulher sensível. E com essa qualidade, eu creio que muitas das que estão aqui, aquelas que nos assistem, também se identificam, sim ou não? Somos mulheres sensíveis. Lídia era uma mulher sensível. E a intenção de Paulo era, com a sua viagem, levar o Evangelho de Cristo primeiramente aos judeus. Como eu disse, o cenário era uma viagem missionária. E a intenção era de levar o Evangelho de Cristo primeiramente aos judeus, para depois ser levado aos gentios. Amém? E para ser levado este Evangelho aos judeus, era necessário que a palavra fosse pregada primeiramente a alguém. Lídia era uma mulher convertida ao judaísmo e ela era adoradora de Yahvé. Porém, não conhecia Jesus Cristo como sendo o Messias que haveria de vir para entregar salvação aos homens. Amém? E a Bíblia diz que Lídia, juntamente com outras mulheres, se reuniam aos sábados à beira do rio para fazer suas orações. Uma mulher sensível, mulher adoradora ao Deus Yahvé. E era uma mulher de oração. Porque a Bíblia registra exatamente nesta passagem da qual nós fizemos a leitura, que ela, juntamente com outras mulheres, se reuniam aos sábados para orar a Deus e adorar a Deus. Mesmo sendo
ela uma mulher atarefada. Lembra que nós já vimos aqui no início que ela era uma mulher empreendedora, que ela era uma comerciante, que ela lidava com preciosidades do mundo antigo e que esse trabalho certamente exigia dela o quê? Viagens, idas e vindas, né? De repente, questões de contação de dinheiro e tantos outros afazeres que são executados por comerciantes. Sendo ela uma grande comerciante da época, certamente esta era uma mulher muito atarefada. Quantas que estão aqui se consideram mulheres atarefadas? Dá um sinal com a sua mão aí. Talvez você não seja uma comerciante, empreendedora de artigos de luxo como Lídia, mas é certo que muitos são os afazeres que a sua família e que o próprio Deus confiam a você, sim ou não? Somos pessoas atarefadas, somos mulheres que temos muito o que fazer na vida, eu tenho certeza disso, mas assim como Lídia separava um tempo para se dedicar às coisas de Deus, é necessário que tanto eu quanto você nos dediquemos e separemos este tempo para adoração, para oração e para aprendizagem a respeito das coisas de Deus. Bom, quando Paulo chega até o local, como eu disse a você, era necessário que o evangelho de Cristo fosse pregado primeiramente aos judeus. Não havia ali naquele lugar uma sinagoga, uma igreja, porque para que fosse edificado na ocasião, era necessário que houvesse alguns homens convertidos a esta religião para dar início a esta obra, e não havia. Então, Paulo sabia que as mulheres, que são um pouco adiantadas em algumas questões, nós sabemos disso, elas por si só, independente de local, de templo, de lugar, se reuniam para aprender e orar a respeito das coisas de Deus, ali às margens de um rio. Paulo, sabendo o exato local, juntamente com os seus companheiros de viagem, resolveu fazer uma visita ao grupo missionário de mulheres daquele lugar. Imaginem, irmãs, que moral. Nós reunidas aqui a fim de aprendermos, de ouvirmos, de orarmos, né, a Deus, aprendermos a respeito das coisas de Deus e de repente nos deparamos com ninguém mais e ninguém menos que o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, Lucas e, acredito eu, mais algumas pessoas que faziam parte deste grupo de viajantes para falar a respeito de Cristo a nós. Exatamente essa era a situação na qual estes personagens estavam ali envolvidos. E Paulo chega até aquele local, iniciando a sua fala sobre Jesus. A Bíblia diz que Lídia ouviu atentamente a sua pregação. Lídia ouviu a respeito de Jesus como sendo Messias, como sendo aquele que nos dá salvação, através da boca do apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que ela ouviu e entendeu. Quando nós oramos, é um recado de Deus para você que está aqui, um recado de Deus para você que nos assiste. Quando nós oramos, Deus nos responde de maneira surpreendente. A Bíblia diz que aquelas mulheres estavam reunidas em oração e elas não imaginavam a surpresa que estava por vir a partir da visita de Paulo, e os demais missionários foram surpreendidas pelo evangelho da salvação através de Jesus Cristo. É necessário estarmos com os nossos corações preparados para coisas
grandes. E a oração e o conhecimento da palavra nos permite estarmos sensíveis para receber aquilo que Deus tem para nós. A sua confiança em Deus se evidenciou por atos. Agora falando um outro ponto dentro da questão da sensibilidade de Lídia. Ela confiou em Deus. Ela ouviu a respeito de Jesus através da boca do apóstolo Paulo e a confiança foi externada através de atitudes. E sabe qual foi a primeira atitude que esta mulher tomou após escutar a respeito de Jesus e da salvação em Jesus? Repita comigo assim: batismo nas águas. Batismo nas águas. Ela e toda a sua casa foram batizados. Agora eu fiz algumas anotações aqui. E enquanto eu leio, eu gostaria que você estivesse, assim como você está, atenta. Lembre-se que a reunião acontecia próximo de um rio, sim ou não? Então, certamente, assim como o etíope, Lídia não precisou pensar muito ao dar o seu primeiro passo em obediência a Cristo. Muito provavelmente, ela tomou a decisão de ser batizada ali mesmo, naquele momento. O que nos faz entender, o que nos faz refletir, que quando as coisas são para Deus, é necessário que haja obediência e é necessário, irmã, que seja de maneira imediata. Vamos externar, vamos mostrar para o mundo aquilo que nós verdadeiramente sentimos. Lídia acreditou, Lídia creu, Lídia tomou uma atitude e assim fez. Observe também que a Escritura menciona a sua casa. Quando nós lemos a passagem aí, a Bíblia diz a respeito da casa de Lídia, a Bíblia diz a sua casa, a casa de Lídia. Depois você pode ler de maneira mais atenta lá na sua casa e captar alguns detalhes que eu estou dividindo aqui com você. Isso pode descrever a sua família real, mas nada no contexto indica que ela fosse casada com responsabilidades familiares. Estar envolvida em importações e exportações, negócios que requer viagens de um continente a outro. Além do mais, ela era claramente chefe de sua casa, o que quer dizer que ela era proprietária da sua casa. Ela era dona da casa. O que nos faz entender, que ela poderia ser uma mulher viúva, que ela poderia ser uma mulher que tivesse filhos adultos ou não, que fosse ela uma mulher solteira, mas o fato é que ela era dona da casa. E quem quer que fossem aquelas pessoas que com ela viviam, se familiares ou empregados, a Bíblia diz que todos passaram pelas águas do batismo. Todos passaram pelas águas do batismo. Ela já estava conduzindo outras pessoas a Cristo. Amém? Ela já estava conduzindo outras pessoas a Cristo. Ela era uma mulher sensível. Ao ouvir a voz de Deus, ela obedeceu. Primeiramente, passando pelas águas do batismo. Em segundo lugar, anunciando, falando a respeito das coisas de Deus e permitindo que o Espírito Santo trabalhasse através da vida dela, naquelas pessoas, para que aqueles os quais com ela conviviam fossem igualmente batizados e tivessem então o seu encontro com Cristo selado e marcado. Vimos então que esta mulher era uma mulher empreendedora, uma mulher sensível
E agora fale comigo, mulher hospitaleira. Lídia era uma mulher hospitaleira e nós vimos isto aí enquanto nós realizamos a leitura. Depois de ser batizada, a Bíblia diz que Lídia implorou para que Paulo e os companheiros de viagem fossem os seus hóspedes. E vamos combinar uma coisa, irmãs? Eu tenho certeza disso, o seu pensamento não é diferente do meu. Vamos falar baixinho para ninguém escutar. Algumas de nós somos muito resistentes à questão de hospedar. A hospitalidade no sentido de hospedar pessoas na nossa casa. Claro, devemos ser prudentes, mas a nossa resistência às vezes nem está tão ligada à prudência. Ela está ligada aos gastos, sim ou não? A pessoa vem de lá para cá, vai comer tudo de bom que tem na minha geladeira. Ou então eu vou ter que me organizar, fazer uma compra no mercado. Eu estou vendo por debaixo dessa máscara aí, tem gente dando risada, né? Então, há uma resistência em nós com relação a hospedar pessoas, a executar a hospitalidade, porque nos preocupamos com gastos. Ou, às vezes, a questão não é nem tanto o gastar. A questão é que nós não podemos oferecer aquilo que as pessoas merecem, né? Então, às vezes, nós não tendo condições melhores, a gente resiste a exercer a hospitalidade com receio de não receber as pessoas como de fato elas merecem. Mas sabe o que é importante, irmãs? Sabe o que é importante, irmãs? Nós mudarmos o nosso conceito com relação a isso. Nós devemos olhar para nós. Olhe para você. Olhe para dentro de si. E eu tenho certeza que você vai encontrar coisas boas que não são materiais. E que você pode sim oferecer a essas pessoas e abençoar essas pessoas muito mais do que questões materiais com as quais nós nos preocupamos. Todas nós temos algo de bom a oferecer, amém? E Lídia sabia disso. E se você não sabia, fique sabendo hoje. Você tem coisas boas a oferecer. E sabe, irmãs, o custo da hospitalidade de Lídia aqui na ocasião, ele era potencialmente muito maior do que custos financeiros. Mais adiante, depois na sua casa, se você quiser continuar realizando a leitura bíblica, a partir do capítulo 16, do qual nós já lemos, a Bíblia diz que Paulo e Silas, por libertarem uma moça que era possuída por um espírito de adivinhação, foram açoitados, presos e na prisão ficaram por algum tempo. Quem conhece essa história? Paulo e Silas, os hóspedes de Lídia, foram açoitados e presos. Muito provavelmente, irmãs, Lídia sabia do risco que ela estava correndo. Sendo os hóspedes presos, judiados, açoitados, muito provavelmente ela poderia ter sofrido algum resquício de tudo isso. Mas ela não se importou com as consequências ao oferecer sua casa para aqueles homens de Deus se hospedarem. Quando eu disse que a hospedagem que ela ofereceu era muito maior, né? As consequências elas seriam muito maior do que gastos financeiros, eu estava dizendo que esta hospedagem representava, muitas vezes poderia representar, a falta de segurança e custar talvez até a sua própria vida. Mas ela não olhou para esse tipo de consequência, ela não olhou para a situação, ela não ficou tentando em sua imaginação prever o futuro do que poderia acontecer. Ela simplesmente pediu, em uma atitude de
implorar para que eles estivessem em sua casa, para que ela pudesse hospedar e, dentro das suas condições, oferecer a eles o melhor. A Bíblia diz que depois que Paulo e Silas foram libertos da prisão, após as paredes serem abaladas por um terremoto, haver a conversão do carcereiro e tudo mais, é uma linda história que segue aí na palavra. Após estes acontecimentos, Paulo e Silas foram recebidos novamente por Lídia em sua casa, e não somente por ela. A Bíblia diz que foram recebidos por Lídia e pelos outros irmãos que estavam na casa de Lídia. O que nos leva a entender que ali, na casa de Lídia, já era nascida a primeira igreja da Europa. Ela não sabia, ela não imaginava, mas a partir do momento que ela abriu as portas para hospedar Paulo e os seus companheiros de viagem, Deus começou a manifestar a sua obra de uma maneira tão gloriosa que uma igreja começou a ser formada justamente ali na sua casa. A Bíblia diz que ao serem recebidos, foram recebidos por Lídia e os demais irmãos. Na noite de hoje nós aprendemos e nós meditamos a respeito da história de Lídia, que é considerada a mãe da igreja na Europa. Porque ela abriu o seu coração para exercer a hospitalidade. Sabe, irmãs, existem várias formas com as quais nós podemos ser usadas por Deus. Lídia não imaginou que ao abrir as portas de sua casa e hospedar ali homens de Deus, ela seria tão grandemente usada e tão brilhantemente lembrada como sendo a mãe da igreja na Europa. E a partir dali a obra missionária ela se expande. Ele nos honra. Amém? Deus honrou a Lídia naquilo que ela decidiu fazer em seu coração. Deus vai te honrar a partir daquilo que você determinar fazer em seu coração. Amém? Glória a Deus, coloque-se em pé. Nós vamos estar fazendo uma oração para selar a palavra de Deus na noite de hoje em nossos corações. Às vezes nós menosprezamos, a nossa tendência às vezes é de diminuir aquilo que podemos fazer para Deus e para a casa de Deus. Nós sabemos, irmãs, que não são as boas obras que nos levam para perto de Deus. Não é através das obras que nós vamos adquirir a salvação. Mas nós somos um povo escolhido, nós somos um povo eleito, um povo que acreditamos no amor de Deus para conosco e para com as pessoas. E nós fazemos tais obras porque Ele nos amou primeiro. Amém? Lídia abriu as portas da sua casa para hospedar aqueles homens, porque ela entendeu que Deus a amou, que Jesus se sacrificou por amor dela e por amor a todos os outros. Amém? Então, como eu dizia, às vezes nós diminuímos aquilo que podemos exercer
pensando que nós não seremos honradas, ou pensando que aquilo não dará em nada, ou pensando às vezes que Deus não se agradará de uma coisa tão pequena. Faça, irmã, faça. Porque o final das coisas com Deus são finais surpreendentes. Como eu disse, ela não imaginava que ao abrir as portas de sua casa para hospedar aqueles missionários, nasceria a primeira igreja na Europa. Às vezes nós pensamos, mas eu vou fazer isso, eu vou colaborar com isso, eu vou fazer aquilo, parece ser algo tão pequeno. Mas Deus nos surpreende de maneira grandiosa. A semana passada, quando eu cheguei aqui, nós já vamos orar. Semana passada, quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendida com essa mesa muito linda, preparada pelas mãos da irmã Júlia e da Patrícia. É um gesto pequeno, mas que diante de Deus, eu creio, elas serão grandemente surpreendidas. Por quê? Havia no coração a intenção de honrar a Deus com os dons. A Rose, toda semana, de quarta-feira, juntamente com outras pessoas, se reúnem aqui na ação social. E nós promovemos o bazar, o corte de cabelo gratuito, a consulta com o advogado e outras questões sociais que, se você quiser saber melhor, procure a Rose. Às vezes parece ser algo tão pequeno, né, Rose? Tão pequeno. Mas eu creio que Deus surpreenderá a vida da Rose para esse ministério ao qual ela foi chamada e todos os outros os quais estão engajados nessa obra. Aquelas que nos assistem e que desejam fazer e realizar algo por alguém, para Deus, não deixe de fazer. Não permita que o inimigo buzine em seu ouvido dizendo que essa atitude é pequena, é mesquinha, as pessoas e o próprio Deus não se agradará. Como eu disse a você, Deus é um Deus que nos surpreende. E diante daquilo que é tão pequeno que você tem para oferecer, mas oferece com sinceridade do seu coração, Ele faz com que coisas grandes aconteçam na nossa vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo aprendizado que o Senhor nos trouxe na noite de hoje, através da vida desta mulher. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, ó Deus, verdadeiramente possa promover em nós a transformação da qual nós precisamos. Em nome de Jesus, ó Pai, tira de nós todo sentimento, ó Deus, todo pensamento que nos leva a imaginar que aquilo que nós temos a oferecer ao Senhor é pequeno. Deposita em nós, ó Deus, a confiança, a certeza, a fé suficiente para acreditarmos que nós podemos fazer. A fé suficiente para entendermos que precisamos fazer, para que o nome do Senhor, ó Deus, seja identificado nestas ações, para que pessoas, ó Deus, conheçam a respeito do Senhor através de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, permita que nós possamos externar o amor que há em nós, da mesma forma com que esta mulher externou o amor que o Senhor depositou em seu coração, sendo ela hospitaleira. Permita, Deus, que seja aflorado em nós o desejo de fazer o bem, mais do que nós já fazemos, mais do que nós já desempenhamos, para que, como eu disse, ó Deus, pessoas conheçam ao Senhor
não somente através da nossa boca, não somente através das palavras, mas através das obras, através das ações e através das atitudes, em nome de Jesus, e graças a Deus.